Ora, eu vim aqui a Luanda para trabalhar com os estudantes dominicanos, para trabalhar questões fundamentais da teologia sobre o ângulo em que se situa São Tomás de Aquino. Agora, vocês não podem ver, mas aqui por cima, se nunca viram, um dia venham aqui ao altar. Não é necessário vir celebrar a missa, mas venham aqui ao altar ver do Frei Tomás uma maravilha, uma autêntica maravilha de beleza de arte. Estamos aqui perante também uma tradição dominicana, quer dizer, pessoas que já passaram os olhos assim pela internet sobre o Frangel que vem, ou sobre o Marcos, agora, de que é que eu vou falar? Deram-me um tema, tem de o cumprir. Agora, qualquer pessoa pode levantar o braço e já chega, vão perceber, não é preciso sequer que eu pare. Vocês podem parar, depois, se houver tempo, conversar. Sabem que uma das coisas graves que se dizia já o Paulo VI, o divórcio entre culto e cultura é uma das coisas que são muito más para o próprio culto. Para o próprio culto. Porque senão o culto passa a ser fundamentalista, passa a ser invasivo, passa a ser alienante. O culto tem de cultivar a nossa mente, tem de cultivar a nossa inteligência, tem de cultivar também todas as nossas energias. Sabem que eu quis muito ir à mochila, por uma razão que eu não sabia qual era. Eu sabia que havia uma devolução e antigamente, quando estive cá, não se podia ir lá. Dizer que não havia ponto, não sei o que, era uma coisa qualquer assim esquisita, mas eu não podia, porque eu tinha e tenho muita admiração pelas orantes daqui, pessoas que rezam, porque não importa o que é que ela reza, até trouxe um livrinho com as cartas que elas escrevem a Nossa Senhora. Já tinha recolhido a Santo António da outra vez que cá estive. Porquê? Porque aí a gente vê que as pessoas sentem. E porque sentem, como se exprimem. E, de uma forma diferente, é de uma tradição também dominicana. As maneiras de rezar de São Domingos, além da liturgia que participava e em que se entusiasmava os irmãos, também apanhavam e depois pintaram à noite, rezavam com o corpo todo. Também se prostrava por terra, também fazia a mesma coisa que eu encontrei agora em Mogi. Agora, também é uma coisa, e é por isso que eu falei de uma coisa, não sei se vai aparecer aqui ou não, mas talvez vá aparecer, fomos expulsos do paraíso. Não, estamos sempre a expulsar. Estamos sempre a expulsar do paraíso. Eu vou já dizer porquê. Sim, por exemplo, eu espero, mas é assim, um desejo louco, que não estraguem a mochila. Façam lá as coisas que quiserem, mas a beleza que aquilo é uma beleza que nos foi dada. A beleza que nos foi dada é aquele rio impressionante, aquele lugar impressionante. E uma pessoa diz assim, mas
Quem fez o paraíso não deve ter feito estas coisas. E o que é isto que eu quero dizer com o problema da beleza, do sentido e da responsabilidade? A minha grande pergunta sempre, né? E os meus companheiros de estudo destas semanas sabem que aquilo que é uma pergunta que eu faço sempre é: que sentido, que beleza, que responsabilidade é que Jesus Cristo traz à nossa vida? Que sentido, que beleza, que responsabilidade. Que sentido que a gente anda neste mundo, quer dizer, que direção é que Cristo deu à nossa vida. Mas se fosse só a indicar-nos um caminho e a ser o caminho que nós percorremos, é muita tarefa. A gente precisa de beleza. E então perguntar: Jesus Cristo, que beleza traz à nossa vida? E uma outra questão é que responsabilidade. Eu quase diria, é algo da ordem antológica, da ordem da estética e da ordem da ética. O que é que Jesus Cristo tem a ver connosco? O que é que ele nos trouxe tudo? Eu aqui com os estudantes dominicanos, com estes jovens dominicanos, trabalhamos a partir de algo que eu vou ser muito rápido a dizer para depois me referir às questões mesmo da beleza. Nós começamos por uma pergunta: se nós cristãos somos discípulos de João Batista ou somos discípulos de Jesus Cristo? Porque sabem que Jesus levou muito tempo a encontrar o seu caminho. Já tinha uma certa idade, uns 28 anos, quando empreendeu o seu caminho autónomo. Porque ele andava com João Batista, a quem admirava loucamente, mas de repente deu-se conta que João andava enganado. Andava enganado porquê? Porque o João queria conquistar o céu. João Batista, purificar a terra. E até punha Deus, a ira de Deus, a dar uma volta a isto, porque isto é uma porcaria, então é necessário virar isto de uma vez, senão Deus a intervir e leva tudo raso. Estava logo a pensar em termos diluvianos. E, portanto, Jesus, depois do batismo, como vocês sabem, no Jordão, há pessoas até que vão buscar, quando vão a Jerusalém, trazem umas garrafinhas de água do Jordão. Heráclito dizia que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, mas as pessoas pensam que ainda lá está alguém que nosso Jesus Cristo tinha. Não tem nada a ver, a água é toda boa. Agora, a questão que é muito interessante é que Jesus, ao sair molhadinho do rio, diz no texto de São Lucas que estava em oração. Estava em oração. E o que é oração? Oh meu Deus, nós até nas missas, nas preces e tudo, estamos sempre com este empenho de ver um bocado se convencemos a Deus. E a gente, lendo estas cartas todas que escrevem a Nossa Senhora, é que nós todos julgamos mal informado. Julgamos que Deus não está muito informado acerca das nossas coisas e toca de o convencer, de o alertar. Eu gostava muito ali do Carlos, um senhor que ia lá conversar com o São João da Cruz e que lhe dizia: pois é, estou aqui no quentinho, não estou aqui no fresquinho, estás, mas eu a minha vida, já te pedi tantas coisas, e é na mesma, continua na mesma, uma desgraça, e tu não digas nada. Porquê? Porque estás aqui, no fresquinho, no claustro do Carmo, pronto. Eu admirava, gostava imenso de ver aquilo, não gostei, não cima, de ver as pessoas ali com aquela força toda, ver se atraem Deus. Porquê? Porque a oração não é para convencer a Deus. Deus está bem convencido, mas a gente precisa de rezar muito para se convencer que tem que mudar. A oração é para nós entrarmos na onda de Deus, na onda da Nossa Senhora. A oração é para nos
convencer-nos. Porque Deus é para o poder. E então, a oração, em primeiro lugar, é esta abertura da terra ao céu. E Jesus ouve uma voz que diz: Tu és um filho muito amado, eu hoje mesmo te gerei no mundo. E aquilo virou completamente a vida a Jesus. A partir daí ele mudou de orientação totalmente. E começou a pregar. Não nem sempre com sucesso. Ouviram lá um bocado no Evangelho da Missa, em que Jesus perdia as eleições na sua terra natal. Deixaram andar armado. Não é? Agora, o problema é que ele seguiu o seu caminho. O seu caminho era anunciar. Reparem bem, porque isto vai ser um nervo da nossa vida cristã. Ele andava a convencer as pessoas de que somos amados. Do céu de Deus não vem condenação. De Deus só podem vir declarações de amor. És um filho muito amado. E como Jesus era um bocado democrata, resolveu: isto é para todos. Isto não é só para mim, isto não é exclusivo, isto é para toda a gente. Então começou a sua missão, a sua pregação. Embora ele estivesse possuído de uma ideia louca, ele estivesse possuído daquela ideia de todos os messiânicos, de todos os messianismos, que estava tentado, atraído. Mas ele descobriu que não era Deus, era o diabo. O diabo, como sabem, é uma palavra para dizer que nos separa. Que nos separa uns dos outros, que nos separa de Deus. É uma forma de falar. Ora, então ele teve tentações de se entregar a conquistar o poder económico. Reparem nisto. Transformar as pedras em pão. Sabem que no Museu de Oviedo há uma pedra que Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Isto das pedras é muito complicado. Agora, o problema é como converter as terras em pão. Era uma terra desgraçada, pobre e tudo isso. Muda isto. É uma sugestão messiânica, mas que ele disse: manda bugiar o diabo. Não é nada. Então, quer convidá-lo a que, se ele adorasse o poder, se adorasse a economia e adorasse o poder, era o mundo todo dele. E Jesus responde: vai vigiar. Depois diz: religião sem espetáculo não dá. Religião sem um grande espetáculo não dá nada. Então atira-te do pináculo do templo e os anjos do céu, se tu és filho de Deus, os anjos do céu vêm apanhar. E é uma coisa que vais ver, que tens a gente toda contigo. Assim, ainda hoje há muitas religiões que pensam em termos de espetáculo religioso, em termos de exibicionismo religioso. Jesus diz: não, também não. Ora, vai ser um problema grave de Jesus, é que os seus discípulos eram o que queriam. Os seus discípulos, o que queriam era que ele tomasse o poder, é que ele fizesse esses milagres todos. E andavam sempre, olha, no Evangelho de São Marcos, do capítulo 4 ao capítulo 10, se quiserem ver até na Bíblia de Jerusalém, que tem a Bíblia de Jerusalém, no capítulo 4, a nota B, foram 9 vezes até ao capítulo 10 que ele diz: Jesus falava de alhos, os outros falavam de bugalhos. Não se entendiam. Até que Jesus um dia fez uma reunião de grupo. Isto não pode ser, não pode continuar assim, que é que quando andas para aí sempre a falar por trás, não falar já à frente. E houve dois que se adiantaram. Uns dizem que foi a mãe deles, também era interessante. Outros dizem que foram os próprios filhos de Zebedeu. Foram ter com Jesus: olha, quando fores para o governo, primeiro-ministro ou ministro de Justiça, fica já tudo em casa.
fica já tudo na família. E Jesus viu que os outros 10 ficaram com uma inveja enorme e começaram a dizer: salientaram-se, caramba, não pode ser assim. E então, esta maravilha, Jesus então diz: olha, aqui não há nada para ninguém. Não há nada para ninguém. Quem quiser ser o primeiro, pode ser o primeiro, mas a servir, mas a ajudar, a encontrar caminhos para todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar alegria a todos. Pôs-se ao serviço de Deus. Vamos ver? Jesus, e a gente diz: espero que eles tenham aprendido a lição. Claro, aprenderam. Depois da ressurreição dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dizia assim: agora que estás quentinho da vitória sobre a morte, e agora que vais restaurar o reino de Israel, Jesus: ai, minha vida, que esta gente, eu não posso mais, eu não aguento mais. E diz: olha, vai vir o Espírito Santo que vai dar a volta. E é Pentecostes, a preparação de Pentecostes, daquele cenário enorme, magnífico, em que os povos todos começam a descobrir outro mundo, nas suas próprias línguas, nas suas próprias culturas. Então agora pode ser, agora com o Espírito Santo vão nada. Porquê? Porque pensavam que agora o Espírito Santo era propriedade privada dos judeus. Uns estavam na diáspora, outros estavam em Jerusalém, depois ainda houve quesilhas entre os helenistas e os residentes, e os que eram de Jerusalém. Mas isso lá se resolveu, lá se arranjaram pessoas, mas que também lidavam como o Frei Junique. O Frei Junique é diácono, mas é um pregador fantástico. Ali também aconteceu um bocado a mesma coisa. O Estevão, em vez de andar a servir às mesas, começa a mandar vir com tudo. E há uma perseguição aos cristãos, aos discípulos de Jesus. Não aos cristãos, é aos discípulos de Jesus. Mas é sobretudo aos helenistas. O que é que acontece? E é tão bonito isto. Os Atos dos Apóstolos é sobretudo do Pedro e do Paulo, não é? O Paulo começa a meter-se com os gentios, com os pagãos, que é incitado a isso por vozes de Deus. E então eles dizem: não, isso não pode ser assim. O Espírito Santo não é para todos, ouviste? O Espírito Santo é só para nós, é propriedade privada dos judeus. E o Paulo: está bem, eu até compreendo, dizia ao Pedro, mas eu estava a pregar e o Espírito Santo veio sobre as pessoas como sobre nós no começo. E digo: agora o que é que vou fazer? Vou obedecer mais ao nosso instinto patrioteiro ou vou entregar-me ao movimento do Espírito que diz que Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de povos, não faz acepção de culturas. E ele entra um bocadinho na dança. Só que há um problema grave. O problema grave é que ele, quando está com os judeus, faz como eles. Mas depois, quando sente que as coisas estão um bocado a apertar, cede. Mas Paulo diz na primeira carta aos Gálatas: eu resisti na face. Não pode ser. Isto não pode ser. O Evangelho não pode. Quer dizer, o Evangelho, já lá vamos, a alegria de Deus no mundo não pode ser privilégio de ninguém. E diz: eu resisti na face. Isto também é uma coisa muito bonita, e na Igreja também pode haver divergências na interpretação, assim, de costumes e de opções e tudo, não é o fim.
O fim e as cisões. O fim e as cisões, e cisma disso é outra treta. Não. Ali era divergências dentro da mesma igreja. Então, como resolver isto? Um concílio. Isto era um concílio de Jerusalém. E lá chegaram a um acordo e tal. Uns ficavam com os judeus, outros iam para os pagãos. Depois, são sempre equilíbrios precários. Tudo na nossa vida é um equilíbrio precário. Na família, em tudo, já lá vamos. Em todas as coisas, a nossa vida é feita de equilíbrios muito precários. As coisas nunca estão resolvidas de uma vez para sempre. Só nos cursos de cristandade que eu fui no Porto é que se dizia eu e Cristo, maioria absoluta. De resto, a gente tem sempre problema com o batismo, crisma, tudo. Meu Deus, estamos sempre com problemas. Porquê? Porque nós somos gente do caminho, gente a andar, não somos gente parada. Ora, em Antioquia, um novo conflito, primeiro, dizem os Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, foi a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Quer dizer, já tinham a pancada de Jesus. Vamos ver? Já se pareciam com Jesus, já se alargavam a todos, já eram comuns. Porquê? Porque Jesus olhava ao mundo a partir dos desprezados, a partir dos pobres, a partir dos que estavam classificados como pecadores, a partir daqueles que não havia nada a esperar. E Jesus diz sempre, eu não vim para aqueles que já têm tudo solucionado. Eu não venho, eu venho como médico, é para os que precisam, doentes. Então, demos agora um salto. O salto, porque o tempo corre, o salto, o ponto é este. Nós no século XX, se não tivesse havido o Concílio Vaticano II, estávamos hoje como um mundo muçulmano. Absolutamente na mesma. Absolutamente na mesma. Porquê? Uma das frases que se dizia sempre é que o erro não tem direitos. Direitos só tem a verdade. Nós temos a verdade, não temos nada. Isto falavam quando eram maioritários, os católicos. Não temos nada que dar lugar aos outros. Nós estamos na verdade, nós somos a Igreja da verdade, não podemos dar liberdade aos outros. Isto era liberdade também política, era a liberdade dos Estados e tudo isso. Ora, uma coisa extraordinária. O erro não pode ter os mesmos direitos que a verdade. Uma coisa até parece certa. Eu estava em Salamanca, recordo muito bem, em 58, quando aparece um livro aí na Bélgica, a dizer, não, isto não é nem o erro, nem a verdade é que tem direitos. Quem tem direitos são as pessoas. As pessoas é que têm direitos. O direito a ter direitos é a primeira condição humana. É o direito a ter direitos. Que implica deveres, claro, é evidente. Agora, no capítulo geral da Ordem dos Dominicanos, certo, a tarefa grande para o futuro, vocês já têm uma coisa em exercício. E vão fazer um congresso em Salamanca, é o problema dos direitos humanos. Direitos humanos, claro, mas os seres humanos têm uma dignidade que ninguém pode pisar, que nem ninguém deve pisar. Mas então andámos no Concílio Vaticano II, desde o começo do Concílio até ao fim, a discutir isso. No final, mesmo antes, pouquinho antes de terminar o Concílio, foi aprovada a Declaração da Liberdade Religiosa. Ora, essa coisa espantosa, foi que depois, que não eram mais, estava afoito na coisa, e foi depois o grande propagandista do problema da liberdade religiosa, foi João Paulo II. Porquê? Porque depois até viu
num país em que estava comunista, até era capaz de dar jeito. Mas não era isso só. É um problema que, se formos completamente compreendendo, embora não pratiquemos bem ainda hoje, porque eu sou pela reciprocidade. Se não houver reciprocidade, devemos ser sempre pela liberdade religiosa. Mas eu às vezes fico assim um bocado. Os muçulmanos chegam ao Ocidente, no caso da Europa, outra coisa, e querem construir mesquitas e tudo, todo lado. Está bem? Não sou nada contra. Mas não gosto nada de ver aqueles guetos. Não. Mas isso é culpa dos europeus. Mas até, em França até favorecia mais isso do que qualquer coisa da Igreja Católica. Era o resultado. Nunca exigem que na Arábia Saudita, que nos outros países se possam também construir igrejas de outras religiões. Liberdade só para uns não dá. Mas sabem que havia no século XIX um homem que era assim da indústria da conserva religiosa, que era assim, dizia esta coisa espantosa: em nome dos vossos princípios exijo liberdade, em nome dos meus nego-vos a liberdade. Não perceber esta moeda de duplo valor? Não pode ser. Não pode ser. Então foi o grande problema. Hoje, e no Vaticano II, como sabem, aquilo que foi da Igreja, passo já ao Papa atual, mas foi seguido. Foi uma Igreja que este Papa tem insistido muito, não deve estar preocupada consigo em primeiro lugar. Deve estar aberta ao mistério imenso da misericórdia de Deus, ao mistério do perdão de Deus. A Igreja deve estar assim deslocada para Deus. E depois estar deslocada para os outros. Primeiro para os outros cristãos. O problema do diabo não comete. Depois deve estar também deslocada para as outras religiões, o diálogo interreligioso. Mas depois deve estar deslocada para todos os homens e mulheres do mundo. Tudo. A Igreja a descentrar-se. Que o Papa atual chama a Igreja da periferia, a Igreja em saída, a Igreja que não está só a consolar-se a si mesma, mas uma Igreja de consolação do mundo, uma Igreja de transformação da sociedade, uma Igreja que ajuda, não substitui ninguém, mas que ajuda. Agora, eu esqueci nada, mas enfim, houve uma festa este ano, foi dublada. Quem foi? Maria Madalena. Santa Maria Madalena. Tinha uma simples memória, agora festa igual à dos apóstolos. Porquê? Porque na ressurreição Jesus disse: estas nunca pediram nada em troca. Os homens andaram sempre a pedir tudo em troca. Estas não pediram nada em troca. No capítulo 8 fala de que houve um grupo de mulheres que financiou o projeto de Jesus, e depois nunca mais o largaram. Já depois de morto, quando os apóstolos, cada um foi à sua vida, já perdemos bastante tempo com este homem, as mulheres foram fazer as cerimónias funerais do dia seguinte. E lá descobriram que afinal Jesus está vivo, que afinal a luta continua. Quer dizer, era um problema fantástico, absolutamente fantástico, eu acho. Agora, há uma outra coisa que a gente esquece e que no Vaticano II ainda não foi resolvido, que é o problema das mulheres. Talvez isto, talvez aquilo, talvez outro, mas para padre não dá, para bispo ainda menos, agora talvez dê para diácono, mas as pessoas esquecem que este Papa entra sempre pela janela quando não pode ir para a porta. Em relação às mulheres, em relação às mulheres, fez logo esta jogada cultural. Maria Madalena tem a mesma festa que os apóstolos. Tinha uma simples memória, um calendário. Não, ela agora não manda.
Mas depois, isto não pode ser assim para umas privilegiadas. Já Nossa Senhora também era mulher e trouxe ao mundo o Salvador. Não é só para alguns. Isto tem-se de rever de alto a baixo. E então, há vezes é preciso estudar esta questão da dignidade humana das mulheres. Sabem, por uma razão assim banalíssima, muito banalíssima. Na narrativa, que é uma narrativa mítica, claro, não é a narrativa da evolução, a partir do Big Bang, não é essa. É uma narrativa poética, é uma narrativa magnífica. Diz que Deus, ao criar, criou um ser humano. E sabe porque é que calhou? Ser homem e mulher. Não é só um homem. E Jesus, quando lhe pergunta, a gente pode fazer, os casados, pode fazer o que lhe apetece da mulher. Jesus, esta direção, o homem ali é o marido, não é? O marido pode fazer tudo. Não andem com essa treta que não dá. Deus uniu, o marido não pode separar. E então os apóstolos, vocês podem ver Mateus, dizem, se é esta a condição do homem não poder fazer o que lhe apetece da mulher, o melhor é não casar. E Jesus diz, olha, a natureza não deixa. Outros fazem outras opções. E que eu tenho ouvidos para ouvir, pois. Isto significa o quê? Significa que a revolução de Jesus está ainda por cumprir, está ainda por levar avante. E este Papa diz tem de ser. E agora começou com a possibilidade das diaconias. Só que há um sacramento só da ordem. O sacramento, não há dois sacramentos da ordem, há só um. Que tem 3 versões: a dos diáconos, a dos padres e a dos bispos. Ora, mas a gente estava esquecida de uma coisa fundamental. É que no Novo Testamento o sacerdote é Jesus Cristo. E todo o povo é sacerdotal. Quando eu às vezes com os miúdos na missa pergunto, tu és sacerdote? E às miúdas e tudo. Não sei, eu gostava. Não, foste batizado, isso não sabe. Foste batizado, participaste do sacerdote Jesus Cristo. Repara que hoje nas laudes havia um texto de São Paulo, da carta aos Romanos, capítulo 12, oferecei a vossa vida como hóstia viva, santa e agradável a Deus, a todos. Toda a vida cristã é essa oferta a Deus e esta oferta aos outros. Todas. Homens, mulheres, crianças, adultos, é tudo. Estão a perceber? Essa capacidade de inclusão em Jesus. Passa uma outra questão, que é propriamente a da beleza. Há uma beleza que é esta, que é da natureza. E eu acho que nós todos, em todos os países, estamos sempre a expulsar-nos a nós mesmos do paraíso. Porque sabem aquela ideia da expulsão do paraíso? O paraíso ainda não aconteceu, é para acontecer. É uma esperança que o mundo será transformado. É uma esperança. É uma narrativa de começo para dizer que o destino do mundo é ser transfigurado, transformado. Os artistas são aqueles que transfiguram para melhor, não é para estragar a natureza. E então este Papa fez uma coisa que eu acho genial. Primeiro fez um documento sobre a alegria de se deixar apaixonar por Jesus Cristo. A alegria do Evangelho. O Evangelho tem de ser uma alegria. Evangelho, eu às vezes lá na missa com os miúdos, pergunto-se, olha lá, quando anunciamos Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dizer o que é isso de Evangelho? Olha, é uma boa notícia para contrariar o telejornal. Mas noutros telejornais também fazem propaganda, às vezes, não é? Em vez de dar a notícia. Mas dizer, é para a gente sair da missa alegre, feliz. É para a gente começar uma nova semana cheia de coragem. Cheio de coragem. Depois, o Papa fez outra.
diz, estamos a expulsar do país, estamos a fazer disto um nojo, um inferno. Então publicou uma carta encíclica sobre a ecologia. Este mundo é a casa comum de toda a gente, de toda a gente. Toda a gente tem de zelar para que este mundo seja belo, para que este mundo seja uma maravilha, para que este mundo seja e sabem a narrativa da criação até por 7 dias, também não é só trabalhar, também é um dia para descanso. Até puseram Deus a descansar ao 7º dia, não é? Ora, depois também estaríamos, mas é isto. Ser humano é para trabalhar, mas também é para admirar, também é para ter, para contemplar, para ver a beleza do mundo. Estão a perceber? Desculpa, não se ouve tanto. Não estavam a ouvir aí atrás, desculpa. Agora, o que eu quero dizer, isto é uma questão ética. O que é ética? O Frei Mário Rui está ali, eu não devia falar na presença dele, porque ele é aquele especialista, mas atrevo-me a dizer uma frase do Paulo Ricardo. A ética é a procura de uma vida de qualidade, uma vida boa, não é de boa vida, é de uma vida boa, de uma vida de qualidade, para todos, toda a gente deve procurar melhorar a sua vida, Agora não deixem os outros na valeta, melhorar também, diz o Paulo Ricardo, para mim como os outros, nunca isolado, é como os outros que a gente se salva ou se perde, isto é para todos. E depois diz outra coisa fantástica, para vivermos em instituições justas. Como sabem, o Sol fala sempre da paz com justiça. Uma paz sem justiça é uma paz maceira, não é paz nenhuma. É um sepulcro. Agora, o problema desta união da paz e da justiça é a tarefa. Então, temos de ser soluções sempre inclusivas. Soluções exclusivas já há. Ninguém é original. Este já no tempo de Jesus, ele trabalhou sempre pela inclusão. Este Papa começa a encíclica. O que é que ele fez? Convite. Pôr a Igreja a mexer para questões que são de toda a gente. É uma visão cósmica. E ele trabalhou sempre pela inclusão. Este Papa começa a encíclica. O que é que ele fez? Convite. Pôr a Igreja a mexer para questões que são de toda a gente. É uma visão cósmica. Porque nós, como somos um microcosmos, estamos, pelos nossos sentidos, ligados a tudo. Estragam-nos o ambiente, estragamos a nossa vida. Como sabem, a minha noção de pecado é estragação. É estragar. Ou estragamos intelectualmente, ou estragamos afetivamente, ou estragamos as nossas relações. Pecado é estragar. E podemos estragar mesmo o universo. Os grandes problemas, vocês conhecem muitíssimo bem, que nós podíamos, ao construir um país, uma cidade e tudo isso, podia ser uma beleza, e depois é ser um coisa aos pingos, apanha uma boa, depois apanha outra porcaria, depois é outra, quer dizer, é assim uma coisa que é o contrário da beleza. A beleza é a harmonia, é o ritmo. A beleza, vejam o poema belo. O poema belo é um poema que tem muito ritmo. Uma música bela é uma música com ritmo. Com harmonia. A beleza do mundo é a harmonia. Aqui, por exemplo, ali da minha janela, vejo muitas vezes o pôr do sol. Aquela bolinha redonda que vocês têm em casa. Está aquela bola de fogo. Portanto, a gente vê a lua, vê as coisas boas, vê aquele rio que me parece ainda está salvo lá na mochila. E depois aquela coisa tudo tão harmoniosa. Espero que um dia faça uma coisa lá, que quero saber para as pessoas, vão lá, peregrinos e tudo, mas não estraga.
Este é um desejo todo. Agora, a questão toda é que nós que fazemos o mundo, a primeira coisa que devemos fazer, isto é para todos. São Tomás de Aquino dizia uma evidência das narrativas da criação, que era isto: o destino universal dos bens. Tudo que há no mundo é para todos. E depois a apropriação privada pode ser até muito boa e legítima, se for para tornar o mundo dos outros também mais viável. Não é para excluir os outros. Aqui mal do eu, está bem. Até logo. A questão toda é realmente este mundo inclusivo e este mundo da beleza. Mas repare, quando dizia de pecado estragar, porque há uma ideia em Tomás de Aquino. Como sabem, Tomás de Aquino era um seguidor, já mais tardio, de São Domingos. Eu, ali com os meus irmãos, escrevemos um texto, uma espécie de manifesto de São Domingos para o próximo, para ser publicado no público no próximo domingo, sobre aquilo que é a vida mesmo dominicana, como era o que São Domingos queria. Mas depois, há uma coisa: Tomás entrou num mundo em convulsão. Não era só a imutação, era uma convulsão intelectual, uma convulsão cultural enorme. Era a entrada de toda a cultura através do mundo árabe, de toda a cultura antiga, a cultura também judaica, e até os dominicanos até fizeram escolas para evangelizar esse mundo, escolas de hebreu, escolas de árabe e escolas também de grego por causa das igrejas do Oriente. Quer dizer, o problema era entender este mundo. E a defesa é aquela coisa que ainda o João Paulo II e depois, agora também, este Papa, porque este Papa, se virem as encíclicas dele, as citações todas são de São Tomás. Sempre. Ele também tinha uma formação de São Tomás. E São Tomás defende o quê? Eu acho tão bonito. Eu acho bonito. Diz ele, a graça, quer dizer, esse amor gratuito de Deus por nós, não nega a natureza. Antes a expande. Antes a convoca. Convoca a natureza física, a natureza psicológica, a natureza intelectual, a natureza toda das pessoas convoca-las para o desabrochamento total. Era a expressão dele. A graça não destrói a natureza. Dá oportunidades novas à natureza. Então a natureza aqui, em que sentido? Não. Quando era jovenzinho, já lá há alguns anos, regia uma cadeira de teologia chamada Teologia das Realidades Terrestres. E a minha ideia era esta. Eu olhava para as coisas e que significado tem para a construção do reino de Deus aquilo em que nós passamos a maior parte do tempo. Não são só as coisas, né? Não são só as coisas do culto, não são só as coisas da reza que ajudam a construção do reino de Deus. Não é só isso. Ora então, essa cadeira procurava o quê? Que significado tem a vida profissional? Que significado tem a vida de família? Que significado tem aquilo das crianças, dos jovens terem de andar na escola? Que significado tem aquilo das pessoas terem que estudar toda a vida, senão ficam atrasados? Que significado tem a vida empresarial? Que significado tem a vida política? Que significado tem a cidadania? Que significado tem aquilo em que nós passamos na maior parte do tempo? Que significado tem levar tanto tempo para chegar ao trabalho e tanto tempo para chegar a casa? Que significado tem? Está mal organizado. Mas o problema é que nesse tempo a gente tem de encontrar estratégias para não perder todo.
Uns arranjam coisas para o carro para ouvir música, outros vão ouvir aquilo, outros querem mais um terço, é tudo, todas as pessoas. Nós, e é a minha coisa, para não trair a criação de Deus, para não nos expulsarmos do paraíso, para vivermos a vida cristã. E a vida cristã o que é? É a vida do Espírito de Jesus em nós. Sobre Tomás de Aquino escreveu muito. Sabem porquê? Morreu com 49 anos, mas uma obra imensa. Tinha 12 secretários. Porque a letra dele era fraca e havia uns que escreviam bem, ele tinha ditada a 3 ao mesmo tempo. E depois revezava, os outros 3, outros 3. Isto é uma coisa que está agora bem estudada. E ele fez o quê? Era uma clareza enorme mental, não era como o outro, que era muito alemão, o Santo Alberto, que era uma enciclopédia viva, mas não tinha aquele vigor. E então o que é que ele diz? Uma coisa que eu acho, no meio daquela hora, pergunta: o que há de mais importante no Evangelho? O que há de mais importante na lei nova? O que há de mais importante para os cristãos? Diz: a graça do Espírito Santo. Tudo o resto na religião é para ajudar. É a graça do Espírito Santo atuando no coração das pessoas que é o essencial. Mas depois é preciso criar um clima, criar condições para desabrochar. A vida, quando a gente diz a beleza da vida cristã, é a beleza do Espírito Santo, que é assim um bocado alocado, não é? Quer dizer, o Espírito Santo dá-lhe sempre coisas novas, dá sempre a inovar, e agora até se meteu com este Papa. Graças a Deus, eu acho que ele nunca mais deve pegar um incenso. Na Polónia caiu por causa de andar com aquela história. Agora, o problema é este. Ele anda a alertar para o que é essencial, para as famílias, para a vida social, para a vida política, para tudo. Mas por causa de quê? Por causa da alegria do Evangelho. A vida cristã é esta busca diária da alegria. E eu acabo, sabem porquê? Porque é uma narrativa. Não sei se vocês já leram, se não leram, leiam em casa e divirtam-se. Que é uma coisa que até parece que é histórica e aquilo é um programa de vida cristã, que é aquela narrativa, aquela historinha dos discípulos de Emaús. Depois da ressurreição, meu Deus, isso não dá nada, andamos metidos nisto, acabou, eu não sei o que mais, andam ali tristonhos, e há um clandestino que se mete na viagem. A história é bonita por estar contada assim, não é? Começam a explicar a Jesus: caramba, tu és o único forasteiro que nestes dias não te destes conta do que aconteceu a Jesus de Nazaré. Era um homem extraordinário, não sabe o que aconteceu. E era Jesus, eles estavam a instruir Jesus acerca do que tinha acontecido a Jesus. Mas isto tem água no bico. Água no bico. É que nós pensamos que Jesus Cristo é só da missa do domingo. Mas há um clandestino na nossa vida todos os dias, durante a semana. Jesus Cristo é o mesmo da Eucaristia, o mesmo da consagração. É aquele que durante a semana anda naquilo em que nós passamos a maior parte do nosso tempo, todo o nosso tempo, até no sono. É aquele que anda sempre connosco. Por que é que a gente vem à missa? É tão engraçado que a narrativa desenvolve, primeiro ao acolhimento, ele começa a explicar coisas e tudo, eles são um bocado impressionados com ele, e de repente diz: olha, o melhor é que fiques cá, a conversa está boa, a gente vai continuar. Mas só que Jesus foi assim um bocadinho mal educado. Bendita má educação. Chegou lá em casa e começou a partir o pão, a mandar vir, como se fosse o chefe da família, a partir o pão. Aí, diz o texto de São Lucas, abriram-se os olhos. E assim, enquanto viram, andaram com ele,
o que eu assisti, não reconheceram. Reconheceram ao partir do pão. Porquê? Porque a Eucaristia é para isto mesmo. A gente vem à missa para se dar conta. Ai, como eu mandei esta semana, podia ter sido da outra maneira. A outra vai ser, vão perceber? A missa é para se dar conta de que Deus, em Jesus, anda na nossa vida espiritual toda a semana, todo o dia. Anda sempre connosco. Nunca. Um dia São João diz que ele não fazia férias, mas não é verdade, porque de vez em quando lá se isolava para rezar, mas depois também dizem, não me davam sossego. Mas isto é um bocado para o seguinte, para dizer isto. O culto é um lugar à altura de nos darmos conta do que passa em toda a nossa vida, do que acontece naquilo em que nós passamos a maior parte do tempo. Tem significação? Tem. Jesus anda a construir o seu reino com as coisas que nós andamos a fazer. As boas, as outras estragadas, não pôr fogo, não é? Não interessa. Não é as pessoas que vão pôr fogo, é as coisas que não prestam. A gente manda para a fogueira, não é? Mas é como que não presta na nossa vida, na nossa vida. Para fazer fogueira com as desgraças, já há esses malucos que, em nome de Deus, a não estragar a vida às pessoas. Não. Isso não tem nada a ver com Jesus. Agora, o que eu queria mesmo chamar a atenção era para isto. Não pode haver divórcio entre a vida do culto e a vida cotidiana e os nossos empenhamentos todos. Para isso nós precisamos de ter tempo de meditação, ter tempo de adoração e também tempo de beleza. A liturgia deve ser um momento de grande beleza. Também tenham cuidado para não chatear demais. Eu agora, para não chatear, também vou falar. Mas aquilo que eu julgo importante é que, além disso, na linha de São Tomás de Aquino, não basta Jesus Cristo andar connosco durante a semana e termos a Eucaristia, porque a nossa inteligência, as nossas emoções e tudo isso ainda estão por evangelizar. E é uma coisa, sabem o que fez São Domingos? A primeira coisa que fez, reuniu um grupo, mandou-os estudar. Mandou-os estudar. Porque na Idade Média, na Idade dele, a grande lacuna na Igreja era a ignorância. A ignorância dos bispos, a ignorância dos padres, a ignorância de toda a gente. E por isso também, aqui estava uma desordem enorme. E domingos, a primeira coisa que faz, depois fazer comunidade. Depois pregar. Mas por esta ordem, porque senão acontece. Se as pessoas não estudam, depois chateiam os outros. Agora, isto é um bocado o trabalhinho que a gente sempre estive a fazer com estes irmãos em nome da beleza da vida cristã. Porque as pessoas pensam, belezas que é que eu gosto imenso. Quando forem a Florença, vão ver o convento de São Marcos pintado por Frei Gélio. Oh meu Deus, mas lá na Itália toda a gente pintou e não pintou a manta. Foram coisas extraordinárias. E então, vocês virem, vão ver isto, esta capa. Eles são domingos. Não tem nada. Não tem olhos, não tem boca, não tem nada, não tem ouvidos. Que na capela de Vence, no sul da França, uma rapariga que tinha sido modelo de um grande pintor Matisse, Henri Matisse, fez-se estreita, fez-se dominicano. E depois era enfermeira. No hospital em que ele já velhote foi cair. Resultado, no final, que lhe dava um presente. E ela disse, a gente tem ali uma capela que era tão bom, e a pintasse. Hoje, tem por mês 70.000 visitantes. Porque aquilo, olha, ali é um reencontro com o paraíso. E o São Domingos, sabe porque é que ficou assim? Diz ele, cada dominicano deve inventar o São Domingos para o seu tempo. E para o seu lugar. E para a sua cultura. E para onde está.
Os dominicanos só vivem bem na invenção, ao longo de toda a história. Quando não foi isso, até as autoridades civis e religiosas utilizaram para fazer inquisição. A Igreja, quando a ordem foi sempre inovadora, salvo quando a quiseram utilizar. Acabou a liberdade. Então eu só pedi aqui aos meus irmãos mais novos que fizessem sempre aquela síntese difícil entre estudo, vida contemplativa, vida de comunidade. Mas cuidado! Em São Domingos o estudo pertence às observâncias religiosas, não é? À observância religiosa, à observância consagrada. E depois, se tiverem, chegarem àquele sítio que diz São Tomás, contemplata o mistério da misericórdia de Deus na contemplação, então pregar. Para não andares a chatear, não, mas eu já falei nada. Bom, mais uma vez os nossos agradecimentos ao Frei Bento e vamos dar algum tempo para eventuais questões que queiramos apresentar ao Frei Bento. Ainda temos algum tempo, são 20:18 no meu relógio, não sei se é o mais certo aqui, talvez mais uma meia horita de questões e depois podemos encerrar. Alguém quer começar? Mas deixa-me contar uma história. Não, é sobre as perguntas. Sabem que havia um filósofo que trabalhou muito no Brasil. Havia um filósofo que trabalhou muito no Brasil, Agostinho da Silva, e uma vez pediram para fazer uma conferência. Não está ligado. Ouve-se, não? O Agostinho da Silva pediram para fazer uma conferência, já era um homem famoso e tudo isso. E ele chegou assim a uma sala. Chegou lá, pôs-se à frente deles e não disse nada. Ao fim de meia hora disse: quando tiverem uma pergunta, eu volto cá. Hoje não é preciso que eu falei tanto. Bom, penso que temos algum problema com o microfone, mas podemos servir-nos do eco da igreja para colocarmos as nossas perguntas. Tem ali o Moisés do cantinho. Ok. Eu não sei se isso chega até aqui, senão tem que ligar. Para um pouco alto. Uma boa aula, sempre tem dúvida. A minha dúvida é acerca do fundamentalismo. Qual do fundamentalismo? Venha mais para aqui porque a minha qualidade é de bom. Os melhores ficam assim. A minha dúvida tem a ver com o fundamentalismo, principalmente o fundamentalismo religioso. O Frei acabou de dizer, não é? Se não houvesse o Concílio Vaticano II, acho que seríamos muçulmanos. E como se explica, principalmente na Europa, em que há muitos ataques, em que a maior parte alega-se que é o fundamentalismo religioso. Mas acho que ontem o Papa disse que não é o fundamentalismo religioso, é mesmo uma guerra. E quero a opinião do Frei quanto a esta temática. É uma coisa que creio que não tem assim muito que explicar. Eu vou-vos contar uma historinha que é do nosso confrade, Francolino Gonçalves. Eu creio que ele até já veio cá. E o Francolino Gonçalves há 45 anos que é investigador, professor e investigador da Escola Bíblica de Jerusalém. E é um homem que me ajudou num momento que eu já estava farto da Bíblia. Estava sempre guerra para este, guerra para lá, está pancada deste, está pancada naquele. E eu dizia assim: um Deus que manda fazer isto, eu à missa dele não vou. Acabou, com ele não. Ora, sabem que o Frei Francolino descobriu nos textos, mas documentado,
analisado texto a texto, é que há deísmos, duas formas de dizer Deus. Essenciais, há outras, mas quer dizer, percorrem a Bíblia. Ele chama-lhe a corrente da sabedoria, que é um universalista, a que pertence à narrativa da criação. Deus criou o ser humano, todos os seres humanos, a simbólica disto, todos os seres humanos são gente de Deus. E depois há uma outra narrativa, que é a libertação do Egito. E então, Deus o que é que faz? Não Deus, mas puseram na boca de Deus. Deus a dar porrada sempre nos outros todos. Porque eles não são o povo de Deus, eles é que são o povo de Deus. E, portanto, destruir e demandar tudo isso. E eu, já uma vez, mandaram fazer uma conferência sobre isso. E eu andava a tamancar a resposta. Não queria deixar Deus mal, não queria deixar a Bíblia mal, tudo isso. Mas eu tinha uma analogia em Portugal com o mosteiro de Nossa Senhora da Vitória, o mosteiro da Batalha, lindíssimo, uma maravilha. Foi depois da guerra, depois da Batalha de Aljubarrota. E então pensei assim, caramba, os espanhóis gostam de Nossa Senhora, os portugueses também, e Nossa Senhora naquele momento torceu para os portugueses ganharem. E é a piada toda. O que é que há? E eu então percebi o que é a revelação mesmo. E que isto deve continuar na Bíblia. Essas narrativas. E às vezes salvo e tudo salvo. Este não leio, passo à frente. Mas, porquê é que deve continuar isso tudo na Bíblia? Porque nos revela a nós mesmos. Somos às vezes, somos uma peste tal que colocamos na boca de Deus o que há de melhor. Colocamos no que há de melhor o pior. É o nosso pecado. Ora, isso está lá. Não é? E é uma grande revelação, porque é revelar-nos a nós mesmos. Aquilo de que somos capazes em nome de um Deus fabricado para a nossa imaginação. Em nome de Deus, começamos a fazer mal. Ora, hoje, o fundamentalismo. Eu creio que existem duas coisas. Também há fundamentalismo político, também há fundamentalismo económico, também há meu Deus, quer dizer, fundamentalismo é o eclipse da razão. É o eclipse do pensamento. Não pensar, isto é, para atacar, é para matar, não se está a hesitar. Porque uma pessoa começa a pensar, claro, isto não pode ser assim. Vou fazer-me entender o que combate o fundamentalismo é o estudo, é a investigação, é ouvir o outro, é ouvir as razões do outro. É isso. Isso é combate o fundamentalismo. Porque exige diálogo, exige o acolhimento, exige ouvir o outro na sua originalidade. Então, para combater todos os fundamentalismos, e ainda hoje, porquê? Mesmo na Igreja Católica, não é só nas seitas assim protestantes que há por aí, que o que é que acontece? Querem encher tudo de emoções, vagas emoções. Ora, as pessoas chegam a determinada altura já não pensam nada. E vão na onda. Ora, a devoção, a música, tudo isso, não é para não pensar. É para transfigurar o próprio pensamento. É para o aprofundar. É para dizer que há mais mundo do que os nossos olhos. E há uma coisa muito bonita agora em Portugal, essa é. Antigamente havia muitas muralhas, muitos, como é que é de dizer, castelos, para atacar e defender a fronteira. Agora fizeram pousadas deles. Acho que é mais simpático, não é? Fazer daquilo que era só pensar em guerras e tudo, fazerem agora pousadas. É mais engraçado para um lado e para o outro. Isto é um bocado transformar aquilo que dizia Isaías, transformar as espadas em reinas de arado, transformar os instrumentos de guerra em instrumentos de paz. Estou a dizer.
O problema do fundamentalismo é de ajudar as pessoas do interior de qualquer religião, e não há religião nenhuma que não precise de reforma. Todas, nós também. A nossa começou ao Vaticano II de uma forma fantástica. E veio este Papa e diz que é preciso mais. Veio este Papa, não, isto assim não pode ser, é preciso mais. Porquê? Porque nós ensimismamos e achamos, ora nós o que dá glória a Deus é os homens vivos, homens e mulheres, tudo na alegria. Se gosto também da liturgia feliz e alegre, mas que não seja evasiva. Evasiva. Por isso pedem aos dominicanos que no coração da pregação também já haja o coração da pregação da paz, da justiça, dos direitos humanos. Faz parte da pregação. Não é um anexo, porque o nosso Deus é o Deus da misericórdia, que amplia completamente, infinitamente, a justiça e a paz. A misericórdia não é essa coitadinha que tem muita misericórdia. Não, a misericórdia é a paixão de Deus no nosso coração, nas nossas coisas. Não sei se respondi à sua pergunta. Não entendi a primeira corrente. Como? Não entendi a primeira corrente quando o Frei citava o Frei Franklin. Olha, venha aqui porque Desculpa, o Frei, quando citou o Frei Franklin das duas correntes, não entendi a primeira. Era isso. Como é? O Frei, quando citava duas correntes, as duas correntes. Duas correntes de ateísmo. Uma era da sabedoria, a outra a patriótica. Obrigado. Estão a perceber? Uma é aquela universalista, pela qual depois Paulo lutou afanosamente, na expansão do movimento cristão. Não há homem, nem mulher, não há escravo, nem livre. São todos. A universalidade era esse ateísmo. Mas há um outro que também acontece em muitas religiões e que muitas vezes aconteceu também no cristianismo. Mas isso foi um pecado. Foi estragar o plano de Deus, foi estragar a vida das pessoas, foi estragar o Evangelho. Estão a perceber? Esses dois de ateísmo vêm na Bíblia os dois, mas são duas correntes incompatíveis. Mais? Sim, mas não sei se o Frei Bento vai conseguir ouvir a parte dele. Tente e depois vem. Acho que se vier aqui acima, dá-me um jeito, senão não ouço. Eu não sou muito bom nessas coisas. Tem que ter piedade dos velhos. Acho que está funcionando. Muito obrigada, Frei Bento, por este momento de oração. Obrigada por nos ter feito orar. Eu gostaria de pedir ao Frei Bento que nos elucidasse um pouco mais em relação à posição da mulher na Igreja Católica, nomeadamente no que respeita ao Ministério Ordenado. Não sei se é o termo, sei bem. Ministério Ordenado. Percebi, na exposição que fez, que o Vaticano II aflorou esta matéria. Infelizmente nunca pude ler. E quando se aborda esta questão com respeito devido, parece que as pessoas fazem reticências. E parece-me que Vossa Reverência também terá sido um tanto quanto reticente relativamente a esta matéria. Será que foi uma provocação? Era esta questão que eu gostaria de colocar. Olha, obrigada. há uma coisa muito importante que eu acho. Sabe que o Papa João Paulo II falava da Igreja do Oriente e do Ocidente, que era necessário que a Igreja estava separada, mas respirasse com os dois pulmões. Agora, parece-me que as mulheres têm um pulmão e os homens têm outro. É necessário que a Igreja respire com os dois pulmões.
E então há o problema mesmo da família. É o problema mesmo da família. As pessoas dizerem assim, sabem que Jesus fez uma revolução. As pessoas esquecem. A mulher no tempo de Jesus não tinha direito a nada, nem sequer a escutar a Bíblia. Dizia-se que o pai que ensinasse a palavra, a Torá de Deus à sua filha era pior do que ensiná-la a ser lasciva. Vejam no que isto está. A mulher só deve saber o que o marido lhe quiser ensinar. A subordinação total, em comum. Ora, há ali um movimento de mulheres que se emancipam e andam com os apóstolos, andaram com ele até ao fim, entusiasmadíssimas na divulgação do Evangelho. Porquê? Há pessoas que dizem que Deus só devia ter criado homens. Para amigos dava muito mais, não havia tantas complicações. E sabem que até havíamos cátaras no tempo de São Domingos que dizia que melhor era nem sequer haver casamento para não reproduzir a asneira. Isto são coisas extraordinárias. Ora, o que acontece é que a vida humana, eu às vezes dá-me vontade, e se as mulheres fizessem greve na igreja, queria ver como é que isso ficava. Ora, é uma descoberta. Porquê? Porque foi muito tempo a desenvolver sociedades patriarcais. Por exemplo, mesmo na zona dos Macuas, em Moçambique, a linha é matrilinear. Mas depois é sempre o homem que manda. Porque é o irmão dela que dá educação aos filhos. O pai não pode. Só os outros sobrinhos. É uma linha matrilinear. Ao fim e ao cabo, tornam a ganhar nomes. Se não são do lado, é do outro. Ora, o problema, dou-vos um exemplo muito simples. Eu, quando era pequeno, lembro-me que isso se falou na casa dos meus pais, que a minha mãe contava aquilo e o meu pai divertidíssimo. Houve um padre que foi à minha aldeia pregar e disse que havia 3 modelos sobre a família. Que havia 3 modelos. O modelo do varão manda ele e ela não. O modelo da varunca manda ela e ele nunca. E o modelo do varela manda ele e ela. O padre achava melhor. O problema nosso, o problema sempre nosso, é de ver que as coisas têm uma história. E a história também não se muda de repente. Não é por decreto. Há toda uma evolução que é necessário fazer. No Vaticano II já o papel da mulher na sociedade. E na igreja? Na igreja já temos Nossa Senhora. Vejam o ataque que fazem a Nossa Senhora. A Nossa Senhora a substituir a mulher. Mas é que esta não fica bem. Não fica bem. A Nossa Senhora é para fortificar mais a vida de todas as mulheres. Não é para substituir as mulheres. Ora, mulheres e homens vivem. Houve um confrade meu, não estou agora a ver onde é que ele está, o Pedro, que me disse, sabe, este problema desenvolve-se de uma maneira que é a do ressentimento. E dizia que a coisa devia evoluir de outra maneira, sem ser de ressentimento, homem e mulher. Não vale a pena. E é verdade. Tem que se entrar numa onda e que seja normal. Seja normal que uma mulher presida a Eucaristia. Faz de mal. Eu quando destas coisas, nunca me esqueço de uma história que era de um amigo também ali do Frei Mário Rui, que era o lagarto. O lagarto contava uma história que havia uma senhora lá na paróquia dele
que à comunhão o neto ia com ela, assim, agarrado a ela, e ele ia muito compenetrado, e vinha da comunhão ainda mais compenetrado. E diz o neto: "Oh vovó, dói muito." Ora, o problema é que nós, as mulheres são boas para ter esses sentimentos e essas coisas, para varrer a igreja, para ajudar isto, para fazer flores no altar e tudo isso. Eu hoje vejo uma coisa muito bonita, que é nos casais que são todos varelas. É ele e ela, muitas vezes até eu gosto também de cozinhar, porque cozinha, ele faz outra coisa. São realmente cooperantes. Eu não emprego esta palavra, porque cooperante, porque sabem, no Moçambique, apanhei lá uma coisa de cooperante que encontrei um miúdo a dizer ao seu cooperante, que era por causa da cooperação, que havia soviética, naquela altura lá, e havia problemas, e os miúdos já se insultavam como cooperante. Eu gosto da palavra muito cooperante, mas tem estas conotações desagradáveis, mas é isto, a vida é cooperação. Cooperação. Os filhos em casa. Eu aos miúdos na missa solene, digo-lhes sempre, quando chegares a casa, que é que pergunta deves fazer? Eles agora creio que já dizem aqui, não sei se pensam. A primeira pergunta a chegar a casa: em que é que posso ajudar? A pergunta que devem fazer: em que é que posso ajudar? Depois chegas à escola, com o professor, com os colegas: em que é que posso ajudar? É esta. A educação, temos que ser educados para isto. Em que é que podemos ajudar? Indo à análise das causas da desordem deste mundo. Mas também, se a gente não está disponível, não dá nada. Quer dizer, de outro mal a pior. Havia um chulo em Portugal, já sei que aqui não era preciso, mas para melhor está bem, para pior já basta assim. Quer dizer, o nosso problema é mudar. Portanto, a situação da mulher, e o Papa disse uma coisa em relação à Madalena, que eu acho extraordinária. Diz ele: eu não faço isto por feminismo, porque o feminismo, diz ele, é restrito. Eu faço isto porque são mulheres, e porque são batizadas. E não há um sacramento de batismo para homens e outro para mulheres. É o mesmo batismo para homens e para mulheres, então porque é que não podem colaborar em tudo? Estão a ver? É este espírito que falta, porque senão, quando me dizem que a mulher quer ser padre ou bispo ou isto ou aquilo outro, também tenho medo das bispas. Eu explico. Porquê? Porque se for o sistema que há atual nos masculinos de ministério, oxalá que elas não contenham. Nem para homens serve. Estão a perceber? O problema é que o ministério é um serviço e as mulheres vão querer, e eu acho que têm uma capacidade enorme de servir, será uma maravilha. Mas não seja, por exemplo, as mulheres, os homens têm autoridade, nós também vamos dominar. Isso está muito bem na empresa. Agora, na igreja, o que devemos somos filhos da mesma condição humana. A graça de Deus não substitui a natureza. E a natureza é o homem e a mulher. E a alegria fazem o outro. E a alegria da família. Porquê? Porque aquilo em que passamos a maior parte do nosso tempo, nos começos pelo menos, é na família. E depois, quando constituído na família, também é na família. Então, se não se santificam na família, onde é que se vão santificar? A vida espiritual das famílias. O Papa escreveu aquela coisa tão bonita, Amoris Laetitia. O comentário que ele tem no documento final, um documento que apresentou, a alegria do amor, o amor da alegria e a alegria do amor, foi um texto que muitas pessoas escolhem para o casamento. Se eu não tiver amor, e ele fez um comentário que eu agora uso para a preparação dos noivos. É uma beleza. Isto é um bocado para dizer-vos: eu creio que o nosso Senhor manda-nos ter juízo. É uma falta de juízo enorme a gente
a energia toda que são as mulheres não poder ser uma energia da Igreja. Não tem graça, não é? Não tem graça. Portanto, eu acredito que vai mudar. As pessoas dizem, agora eu também há uma coisa que digo a estes jovens todos, não tenham paciência. Não é preciso ter paciência. Mas nós não somos. Nós vamos sempre. O nosso ser é um devir. E como dizia um velho professor meu que já morreu, Paulo de Nides, as flores não crescem gente a puxar pelas pétalas. É cultivando as flores, que elas se vão desenvolvendo. E é também cultivando a vida. Não é preciso ter também demasiada pressa, mas lutar por continuamente. É a nossa condição, sem azedume, sem zanga, sem dizer. Posso contar uma história cá? Uma história que passou-se comigo, por causa das bispas. Eu cheguei a uma paróquia em que ia celebrar o casamento, perto da Amadora, e ao entrar na sacristia, uma senhora, toda muito bem vestida, toda elegante, diz-me, e eu caí na asneira. Os noivos confessaram-se? Sim. Digo, não. Eu devia dizer, o que é que você tem a ver com isso, não é? Mas eu digo, não. Aqui também não se confessaram. Aqui também não se vieram confessar. Eles pediram celebração da Eucaristia, mas não há Eucaristia nenhuma. Porque já basta ir para o casamento em pecado mortal. Vão fazer um sacrilégio. E agora, também celebrar a Eucaristia, são 2 sacrilégios, um acima do outro. E eu digo assim, olha, se não deixar, eu pedi licença, e os noivos também pediram licença para celebrarmos o casamento com a Eucaristia. Se a senhora não quer, eu vou ali a uma taberna e trago pão e vinho, e selado, e celebramos, nem que não queira. Não é também um pão qualquer, não é tão vinho lá, eu sou ainda a dar outra coisa. Digo, de qualquer forma, eu celebro a Eucaristia, não se usa de estar com isso. Não, já tirei o missal, já tirei tudo ali, não há. Digo, tirou-me também pode pôr, senão foi eu. E de repente, eu disse, olha, meu senhor, a mim não se confessa, mas vá-se confessar, porque você cometeu um erro enorme, um pecado que não sei bem a consciência que tem da asneira que disse, que é o seguinte, andou a julgar a consciência dos outros deste mundo. Quem é que autoriza nós a julgarmos a consciência de outra pessoa? Estão a perceber? Eu chamei-lhe uma bispa, a maneira a brincar, claro. Digo é uma bispa porque está-me a abespinhar. Porquê? Porque ao fim e ao cabo, não é por ser mulher ou ser homem. É por ser tonto ou não tonto. Estão a perceber? A maleta tanto pode dar no homem como na mulher. Por isso nós todos temos de estar sempre em transformação. Todos em transformação. Todos em transformação. É isso a lei cristã. Tínhamos uma palavra desde neste Evangelho, a conversão. As pessoas que pensam todas aqui, não, eu já fui batizado, já fiz a primeira comunhão, já fiz o crisma, já fiz as confissões todas, as comunhões todas. Digo, então mais para as bandadas, não é? Acabou. É isso. É como também, antes padres, já fui ordenado, já fui bispo, já fui isto. A nossa vida é conversão, é passar para melhor, arrepender-nos da asneira e andar em frente. Que é o perdão de Deus, é isto, dizer, podes andar, caminha. Mas esta é a nossa condição humana, quer seja leigo, quer seja padre, quer seja religioso, quer seja bispo, quer seja papa. Papa também se confessa. Eu acho muita graça a este Papa, perdeu a infalibilidade e perdeu a santidade. Está sempre a dizer, rezem por mim.
Reza por mim. Há sempre aquilo, reza por mim. E depois disto, tantas vezes, parece, isto é o que eu julgo, mas tem que ser estudado também por outros. Dizendo, por certos teólogos não, porque então chegaremos ao fim do mundo sem os cristãos estarem reunidos. É teologia de gabinete. Porque a teologia deve ouvir todo o povo de Deus. E tornar com que as pessoas, homens e mulheres, graças a Deus, agora já muitas teólogos, tenham consciência desta vida cristã. Mas é um bocado só aquela história que contei, quer dizer, eu não acho que nem homens nem mulheres sejam automaticamente santos. Porque a santidade não é um sarau. A santidade não é, como é que se chama aqui deste bicho que eu tenho medo enorme, o paludismo, que para mim já me desgraçou nos tempos aqui. E portanto, não é um paludismo. Não se pega um paludismo. Temos de transformar a nossa vida com alegria. Por isso eu disse, a gente diz no domingo, leitura do Evangelho, leitura da alegria. Notícias de alegria. E o Papa diz, a alegria do Evangelho. O Evangelho da alegria. As pessoas que estão sempre a ver se chateiam o parceiro. Estão a dizer, se andamos sempre Evangelho da tristeza. Imagino que havia assim o Evangelho. Evangelho da tristeza, Evangelho do aborrecimento. Eu dizia lá uma volta, tá? Porque nós vivemos por causa da alegria, nós vivemos por causa da pessoa que está doente, porque é que vai ao médico, a pessoa que pode ajudar a outra, porque é que ajuda, a ver se ela encontra um bocadinho de alívio e de alegria. Perto de Braga há um santuário que se chama Nossa Senhora do Alívio, eu gosto muito dela. E nos alivia, a gente está chatice na vida. Pronto, Eu proponho que terminemos às 21, são mais 10 minutinhos, mas vamos dar mais uma palavra de Silveira, senão vamos terminar. Sim. Eu queria, Frei, por favor, que me esclarecesse. O texto que serviu de base hoje para a nossa reflexão, o texto bíblico, fala dos irmãos de Jesus. Em relação ao nascimento de Jesus, já sabemos que isto não há comentário. Mas eu gostaria que o Frei me ajudasse, porque muitas vezes nos encontros com pessoas de outra religião nos colocam esta questão, que Jesus nasceu no poder do Espírito Santo. E como nasceram os outros irmãos de Jesus? Sim, eu percebi a questão. Sabe que os exegetas andam sempre atrás para diante, que é a palavra mesmo irmão, não é a palavra primo, é a palavra irmão. Só que em algumas culturas, e nas semitas também acontece, que nunca se sabe bem, em certas formas, falam também de irmão da família alargada, vamos ver, isso acontece também. Agora, eu li um filme, ouvi um filme do Evangelho Apócrifo. O Evangelho Apócrifo quer dizer falso. É aquele, um Evangelho que não entrou na lista, já saiu mais tarde, não entrou na lista dos livros do Novo Testamento. E nesse contava uma história, era uma história contada, mas uma narrativa que ajuda a pensar. O São José era viúvo. Tinha filhos e tal. Depois enamorou-se pela Maria. E depois teve de fugir para o Egito, porque estavam a perseguir aquele menino. Sabem da história? Então, quando estava no Egito, ele envolveu-se lá, o miúdo. Quando chegaram de novo à terra, o irmão, filho de José, mais novo, disse, estava zangado. Porquê?
Então, quando eu mais precisei de ti, foste espetacular lá não sei para onde. E o filme é muito bonito, que há aquela discussão, e então a trabalheira de José a dizer: tu és meu filho, não é mesmo? Este também, este é teu irmão. Lá começaram a história. Mas o que acontece no Novo Testamento é que os irmãos de Jesus não são assim muito simpáticos. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, dizia que até lhe deram deitar a mão, porque diziam, tipo, marou, está doido. No Evangelho de São João, no capítulo 7, diz assim: nem os seus irmãos acreditavam nele. Perceberam? E hoje ainda, como leu no Evangelho, os seus irmãos, ele perdia em Nazaré, perdia as eleições, não há dúvida. Agora, então isto quer dizer, exegeticamente, a letra é uma questão que não se pode resolver. Dá para os dois lados. Agora, eu não sei que mal tenha ter mais irmãos, não sei. Quer dizer, eu digo já porquê. Porque uma das coisas que mais chateavam os irmãos, e até ao texto também do Marcos, a dizer que a mãe dos irmãos, das irmãs, ficaram fora. Dizer: olha, a história dos meus irmãos estão a chamar-te. Eu bem, a minha mãe e os meus irmãos. Minha mãe e os meus irmãos têm jeito agora. Andava a fazer família com quem não era da família. Então, marou mesmo. Isto é um bocado para dizer que Jesus veio com um projeto que é fazer família com toda a gente. Estão a perceber? Fazer família. E nós, quando vemos, por exemplo, para a missa, há uma comunhão para uns e uma comunhão para outros. Uns para irmãos, outros para primos. Não dá, a coisa não dá. Mas sabem que eu ainda conheci igrejas há muitos anos que tinham um nome nos bancos da frente de umas pessoas que eram assim mais ricas e tinham lugar reservado na igreja. Estas coisas são todas loucas, mas isto é um bocado para lhes dizer: não há forma de resolver essa questão. Porque eu posso tomar aqui uma letra, como na cultura portuguesa, é irmão, é primo, não sei, a coisa está assim. Mas há certas culturas, como as culturas semitas, que não é tal. E eu vi em alguns lugares da África que também as pessoas, o irmão é muito vasto. Portanto, não sei resolver a questão. Ok. Bom, vamos terminar e deixar as outras questões. Já são 5 minutos, são para as notas finais. Penso que podemos continuar a reflexão com o Frei Bento, mandando e-mail para o Frei Bento responder eventualmente. Vi que havia ainda irmãos que queriam falar, mas o tempo já não está a nosso favor. Vamos assim agradecer ao Frei Bento a disponibilidade e esta partilha que nos ajudou a fazer. Esperamos voltar a ter breve e continuar esta reflexão. Como disse, usando os outros meios à nossa disposição, e a internet é um desses meios que podemos servir para recebermos os textos do Frei Bento, as crônicas que ele publica a todos os domingos, ou outros livros que ele publicou. Vamos ver se os conseguimos ter e espero que tenhamos a possibilidade de mandar uma pergunta também ao Frei Bento, depois vamos ver como é. Então, Frei Bento,